Olá, meus amigos. Semana passada eu pedi indicação para vocês de temas de vídeos e surgiu uma dúvida aqui que já apareceu outras vezes e que me surpreendeu um pouco. A pessoa que tem problema de hemorroida, ela tem excesso de gases? Uma coisa tem a ver com a outra? Então, vamos dar uma olhada nisso. A gente vai ter que entender um pouquinho do que geram os gases e o que são as hemorroidas. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo. Não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, queria te convidar a conhecer, eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável, o link está aqui na descrição. Lá eu abordo toda a relação do intestino com a saúde geral. É um curso que você vai aprender muita coisa, acho que vai gostar bastante. E também tem uma aula específica sobre o câncer de intestino, fica o convite, só clicar no link. Então vamos lá, né? Para a gente entender a relação entre essas duas coisas, nós temos que entender o que geram os gases e o que são essas tais hemorroidas. Vamos começar pelas hemorroidas. Hemorroidas são vasos de sangue presentes na região do ânus. Muitas vezes as pessoas pensam que aquilo ali é uma veia dilatada ou que são varizes, e na verdade não é bem assim. Aquilo ali são pequenos vasinhos de sangue, são vasos sinusoides, são vasos bem fininhos que ficam naquela região e que em algumas pessoas aqueles vasos vão perdendo a sustentação e começam a formar como se fossem ali coxins, que a gente chama de mamilos hemorroidários. E isso pode começar a descer e sair na hora da evacuação. Então a pessoa faz força para evacuar, de repente aquele tecido sai e às vezes precisa empurrar para dentro. A questão de dilatação dos vasos até pode acontecer, mas isso já seria numa fase mais tardia. Mas aquilo que a pessoa está percebendo não é uma veia dilatada, aquilo são vários vasinhos ali, são vasinhos microscópicos. Às vezes isso aí pode começar a causar sangramento, desconforto na hora de evacuar, dor, crises de hemorroida. Esses são os principais sintomas. E os gases? Bem, os gases intestinais, eles são produzidos a partir da fermentação de alguns componentes da nossa dieta. Também podem ser gases que são deglutidos, ou seja, a gente engole, esses gases vão ficar ali. Na maioria das vezes, esses gases que a gente engole, eles vão ser absorvidos com o tempo, então eles não vão chegar a produzir aquele gás que sai ali, o pum, né, o flatus. Normalmente esses gases vão ser absorvidos. Os gases que a gente elimina pelo ânus, normalmente eles vão ser produzidos no nosso intestino através desse processo que eu falei de fermentação. Em algumas pessoas, essa fermentação vai acontecer de uma forma muito mais acentuada. Isso por quê? Por causa da flora intestinal dessas pessoas. Tem pessoas que vão ter inclusive um quadro que se chama supercrescimento bacteriano, que tem uma proliferação excessiva de bactérias, e isso está relacionado à dieta e também à forma como a pessoa se comporta. Por exemplo, você sabia que a mastigação é fundamental na digestão dos alimentos? Se a gente engole um alimento que a gente não mastigou direito, o que vai acontecer? Esse alimento vai chegar inteiro no intestino. Para o nosso intestino é muito mais difícil de ter acesso, de digerir totalmente aquele alimento. Então vai sobrar muito mais para as bactérias. Então uma pessoa que não mastiga direito, ou uma pessoa que não cuida da saúde bucal, o que vai acontecer? Vai descer bactérias ali que são potencialmente patogênicas. Então essa pessoa está estimulando uma flora inadequada e muitas vezes um supercrescimento bacteriano. Fora isso, como eu falei, os alimentos, fermentáveis, gente? Os alimentos, alguns deles vão ter alguns componentes fermentáveis. Talvez você já tenha cruzado com o termo FODMAP, que são alguns componentes de alimentos que são fermentáveis e vão produzir mais gás. Se a gente come demais esses alimentos fermentáveis, a gente vai estar o quê? Alimentando mais uma flora fermentativa e com isso a gente vai produzir mais gases. Esses alimentos fermentáveis, eles são necessariamente ruins? Não, tem alimentos ali que vocês vão ver que são ricos em FODMAPs, por exemplo, maçã, tem o brócolis, por exemplo, são super saudáveis. Só que se a pessoa tem uma alimentação predominantemente fermentável, isso pode produzir mais gases, especialmente se a pessoa tiver uma disbiose, uma alteração da flora intestinal. E uma coisa muito interessante sobre os gases, gente, é que muitas vezes o paciente que queixa de gases, ele não tem necessariamente mais gás do que um paciente que não tem queixa. Muitas vezes pode ser uma sensibilidade, uma percepção exacerbada desse paciente. Tem estudo que mostra isso, que aquela pessoa que tem muita queixa de gás não necessariamente tem mais gás do que uma pessoa que não tem queixa. Então o que nós estamos vendo aqui? Que as hemorroidas elas estão lá no final, lá na região do ânus. E os gases são produzidos normalmente no intestino delgado e no intestino grosso. São regiões diferentes. Então as duas coisas têm relação? Aparentemente não. Por quê? A hemorroida não vai influenciar a velocidade, o tipo de flora, a forma que a pessoa mastiga, a dieta, nada disso. Mas,
como a hemorroida está ali na saída, muitas vezes isso vai levar a pessoa a ter alguns hábitos de evacuação diferentes. Tem pessoas que têm problemas de hemorroida e ficam adiando a evacuação porque está com medo dos sintomas. O que acontece? As fezes ficam retidas no reto por mais tempo. Se isso acontece, as fezes ali vão ter mais tempo também para uma metabolização bacteriana. Então começa a produzir mais gases por isso. Então as duas coisas podem estar relacionadas dessa forma. Isso, a alimentação fica diferente, né? A gente sabe que uma pessoa que tem queixa de hemorroida muitas vezes vai evitar comer pimenta, por exemplo, porque tem muita gente que quando come pimenta desencadeia crises, desencadeia sangramento, desencadeia sintomas. Então a pessoa que tem hemorroida começa a alterar realmente os seus hábitos de vida. Então vocês estão vendo que as duas coisas aparentemente não têm uma relação uma com a outra, mas isso pode sim influenciar na produção de gases. As coisas às vezes no nosso organismo, gente, elas não têm uma relação exatamente direta de causa e efeito, mas leva a alterações que eventualmente vão causar isso sim. Então essa relação é mais complexa do que parece. Te convido a conhecer então o meu curso, gente. O link está aqui na descrição. Lá eu falo tanto de hemorroidas, problemas de saúde, câncer de intestino, produção de gases, tudo isso tem lá. Tenho certeza que você vai gostar. Se não gostar, tem uma semana para devolver sem custo nenhum para você. Queria te convidar também a conhecer meu TikTok. O TikTok está crescendo, comecei recentemente, tá? Muitos de vocês já estão acompanhando lá. Lá eu tenho feito mais aqueles vídeos curtinhos, explicando temas bem específicos, mas tem muita gente que tem curtido, tem gostado, alguns vídeos lá com bastantes visualizações. Fora isso, meu Instagram te convida a conhecer e o meu site. Toda semana tem textos atualizados para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.